Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade às nossas revisões, às nossas aulas sobre Cálculo 1, eu venho trazer para vocês o conceito de função contínua. O que vem a ser uma função contínua, como é que a gente pode reconhecer uma função contínua quando eu tenho um gráfico dela, por exemplo, e principalmente como é que eu calculo, como é que eu determino se uma função ela é contínua. A ideia é você entender, pessoal, que para a gente ter uma função contínua, precisamos que aconteça três coisas. A primeira delas é que a função esteja definida no ponto onde você quer descobrir se tal função é contínua. A segunda coisa é você determinar ou perceber ou verificar se o limite daquela função existe neste ponto que você está querendo calcular, o limite dela. Bom, e por fim, o grande, descobrir se uma função é contínua, tem que igualar, tem que acontecer os dois itens anteriores. Isto é, o valor do limite tem que ser exatamente o valor da função no ponto que a gente está querendo determinar ou no ponto que a gente está querendo saber se a minha função é contínua. Tudo bem, pessoal? Funções contínuas são funções bastante importantes. Se a gente fosse desenhar o gráfico de uma função contínua, a gente teria aquela ideia de que eu posso desenhar o gráfico sem, por exemplo, eu tirar o lápis ou tirar a caneta, seja lá o que você estiver usando, do papel. Ou seja, não há saltos, não há rupturas, não há buracos no gráfico de uma função quando a gente chama ela de função contínua. Então desejo a você uma boa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, será um grande prazer te atender. Bora lá então? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para a gente trabalhar com funções contínuas, primeira coisa, vamos tentar interpretar o que aconteceria com o gráfico, ou seja, tentar entender o que é uma função contínua graficamente. Primeira coisa, pessoal, função contínua, vamos dizer que o gráfico dela seria o gráfico de uma função onde não apresenta saltos e nem buraco em sua construção. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma função, por exemplo, essa, que até o valor de x0 ela tem esse comportamento que você está vendo aqui. Depois, à frente do x0 ela deu um salto, ou seja, tem uma ruptura aqui. Esse tipo de função, esse tipo de característica já é suficiente para a gente dizer que essa função ela não é contínua ao quê? Nesse ponto x0. Porque no ponto x0 há um salto no gráfico, há uma ruptura. Por exemplo, aqui se você observar, o gráfico ele vai continuamente, ele vai de modo assim suave. Significa que nesse ponto x0 não há o quê? Ruptura. Tudo bem? Essa bolinha fechada aqui só vem nos dizer que eu estaria continuando sem problema algum. Por quê? O que poderia acontecer? Eu poderia ter a mesma ideia, tá? O eixo y e aqui o eixo x, tá? E aí eu tenho um gráfico, faz esse mesmo comportamento, só que aí bem no ponto x0, ela não estaria definida, ou seja, tem um buraco. Então, esse buraco seria suficiente para a gente dizer que a função ela é o quê? Não é contínua. Então, qual que é a ideia? Qual que é a definição mais formal sobre continuidade? O que a gente precisa ter para a função ser contínua? Primeira coisa, se você olhar para um gráfico, ver que há saltos ou há buraco, a função não será contínua nesse ponto que você está olhando e percebendo que há esse salto ou há um buraco. Então, o que você tem que ter? Primeira coisa, a função tem que estar definida no x0. Isto é, eu tenho que conseguir calcular o f do x0. Então, primeira coisa, para que você tenha que uma função seja contínua, você tem que conseguir calcular a função nesse ponto que você está querendo. Então, por exemplo, este último exemplo aqui, a função ela não está definida no f de x0. Por quê, pessoal? Porque tem um buraco aqui. Significa que o f de x0, para este exemplo aqui, não existiria. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu tenho que a função f de x0 existe. Beleza, sem problema nenhum. Esse caso, eu também tenho que a função ela existe no x0, porque ó, o f do x0 foi lá em cima e deu L. Aqui, f de x0 é igual a L. Aqui eu também tenho f de x0 é igual a L. E aqui, pessoal, não existe, aí a gente utiliza esse símbolo, não existe quem? A f do x0, não está definida. Beleza, então, primeira etapa é verificar se a minha função está definida em x0. Segunda etapa, pessoal, é verificar se o limite, quando o x se aproxima do x0, existe. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu me aproximo do x pela esquerda ou pela direita, a minha função está se aproximando de quem? Está se aproximando do L. Então, neste caso,
o meu limite está existindo. Aqui é a mesma coisa, pega um valor à esquerda, pega um valor à direita. Então está o quê? Se aproximando do L. Nessas condições, o limite também existe. Porém, pessoal, olha este exemplo. Se eu me aproximar da esquerda, o máximo que eu vou conseguir chegar é próximo deste valor aqui. Se eu me aproximo pela direita, olha lá, eu me aproximo do L. O que está acontecendo? Pela direita está se aproximando do L, pela esquerda não. Então, este primeiro exemplo, o limite não existe. Então, o que a gente pode pensar? Em funções onde ela tem um salto muito grande, o limite não vai nem existir. Em funções onde ou há buraco ou ela está definida, em geral o limite existe. Porém, o que acontece? Aqui o limite existe, mas ela não está definida. Isto é, fura a primeira etapa. Então, você tem que ter as 3 etapas funcionando simultaneamente. O que é? A função tem que estar definida, check. O limite tem que existir, olha aqui, o limite existe e a função está definida. E mais, o valor da minha função é o mesmo valor do meu limite, é isso que eu tenho que ter. O valor da minha função tem que dar exatamente o valor do meu limite. Então, olha só, de novo, hein? Nessa primeira etapa, pessoal, a função está definida, porém o limite não existe. Isso significa que a minha função não é contínua. E aí é aquilo que eu confirmo para vocês, ela não é contínua porque ele tem esse salto. Nesse segundo exemplo aqui, nesse último exemplo, me desculpe, o limite existe, porém a função não está definida, então também é suficiente para eu dizer que ela não é contínua. Já nesse exemplo aqui do meio, o que a gente tem? A função está definida, o limite existe, ou seja, todos estão indo para quem? Para o L, e esse L é justamente, olha só, como aqui está uma bolinha fechada, o valor da minha função f de x0 é o próprio L, isto é, o limite da minha f de x0, ela é igual a L, que deu quem? O limite da minha f de x, me desculpe, o limite da minha f de x, quando x se aproxima do x0, deu quem? Deu L, que é exatamente a função no ponto x0. Beleza, pessoal? Essa aqui é uma ideia bem intuitiva, bem rápida, para que você entenda que para você ter uma função contínua em um ponto, tem que funcionar essas 3 coisas. Não adianta, furou uma delas já é suficiente para você dizer que ela não é contínua, ok? Vamos fazer um exemplo que vai ficar claro para vocês. Vem comigo. Bom, pessoal, esse exemplo aqui nós temos o seguinte. Eu tenho uma função que ela é definida por partes, olha só, ela tem 2 sentenças. E ele diz que ela vale 2 se x for maior ou igual a 1 e que ela vale 1 se x for menor do que 1. Então a ideia é, se você puder desenhar, se você puder interpretar graficamente as suas funções, em geral vai ficar muito mais fácil de você entender se ela é ou não contínua. Observe que a minha função, ela muda o seu comportamento para x igual a 1. Então você vai localizar o 1 aqui. Para x igual a 1, maior ou igual a 1, ela está valendo 2. Então aqui ó, no eixo y vale 2. E aí o que acontece? Para valores maiores ou iguais a 1, você tem esse tipo de comportamento. Isso aqui é uma função constante. Já para x menor que 1, o resultado dela é 1. Ou seja, para valores menores que 1, ela tem esse comportamento. E aí ele pergunta, será que a minha função ela é contínua no ponto x0 igual a 1? Observe que justamente nesse ponto, pessoal, há um salto, há uma ruptura. Então já seria suficiente para a gente dizer que essa função ela o quê? Não é contínua. Em x0 igual a 1. Qual etapa que fura? Observe que o f do 1 existe, vale 2. O f do 1 é 2, então a primeira etapa funciona. Porém, pessoal, a segunda etapa não é verdade. Porque, por exemplo, se eu me aproximo do 1 pela direita, o meu gráfico está se aproximando de quem? Do 2. Então, minha resposta seria 2. Então, o limite da minha f de x, quando x se aproxima do 1 pela direita, isso aqui deu 2. Já se eu me aproximar do 1 pela esquerda, o que estaria acontecendo? O limite da minha função f de x, quando x se aproxima do 1 pela esquerda, isso aqui está dando quanto? Está dando 1. Os limites aqui que a gente chama de limites laterais são diferentes. Ou seja, o limite da f de x, quando x se aproxima do 1 pela direita, deu diferente do limite da f de x
quando x se aproxima do 1 pela esquerda. Isso é suficiente para a gente dizer que o limite da minha função original, ou seja, da f, indo pela direita e pela esquerda, ele faz o quê? Não existe. Por quê? Os limites laterais são diferentes. Então, furaria a segunda etapa, beleza? Então, isso é o suficiente para a gente dizer que a minha função não é contínua. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vem comigo. Bom, pessoal, aqui um exemplo onde a função será contínua, um exemplo bem rápido, só para a gente entender as 3 etapas, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho uma função f de x, que ela é da forma 4x menos 3. 4x menos 3. Eu preciso verificar se ela é contínua no ponto 2. A primeira etapa, pessoal, consiste em eu tentar calcular a função nesse ponto. Bom, então eu preciso verificar se a minha função está definida no ponto 2. Isto é, no ponto em que eu quero calcular a continuidade da minha função, eu preciso verificar se ela está definida. Ou seja, será que eu consigo calcular o f do 2? Vamos tentar. Então seria 4 vezes 2 menos 3. 8 menos 3, qual a resposta? 5. Como eu obtive um número, então significa que ela está definida. Então a primeira etapa, ok. Beleza? Aí, pessoal, a segunda etapa é verificar se o limite existe. Então, eu preciso verificar se o limite da minha f de x, quando x se aproxima do 2, será que ele existe? Então, é isso que a gente tem que verificar. Então, vamos lá, comigo. Então, a gente tem o limite de quem? 4x menos 3, quando x se aproxima do 2. E aí, como que você já sabe? Primeira coisa que você tem que tentar fazer é substituir. Então, ficaria 4 vezes 2 menos 3, que é exatamente a mesma conta que a gente fez. 8 menos 3, que dá quanto? 5. Então, o limite existe. E aí, a terceira e última etapa, a gente tem que verificar se a existência do limite, esse valor, dá exatamente o valor que a gente obtém na primeira etapa. Observe que é verdade. Isto é, o limite da f de x, quando x se aproximou do 2, deu exatamente a função no ponto 2. Aqui, pessoal, é a segunda etapa. Aqui, pessoal, é a primeira etapa. Se a primeira etapa der o mesmo resultado que a segunda etapa, então a minha função ela é o quê? Contínua. Portanto, f é contínua no ponto x0 igual a 2. Beleza, pessoal? Vamos para um último exemplo aqui, um exemplo bastante importante. Vem comigo. Bom, pessoal, esse exemplo aqui é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouco mais legal, né? Que ele já trabalha com uma função por partes. E o que a gente precisa ter? É o seguinte, ó, determine L para que a função abaixo seja contínua no ponto dado. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, primeira coisa, pessoal, é a gente entender o comportamento. Ele está te dizendo que f de x ela é definida por x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, quando o x é o quê? Diferente de 2. Observe que o x é diferente de 2, porque se você substituir o 2 aqui embaixo, o que aconteceria? Daria 0, ficaria 0 sobre 0, e aí você teria uma indeterminação. Isso já é suficiente para a gente dizer que a minha função não está definida. Isto é, não existe o f de 2. Porém, ele falou o seguinte, ó, eu quero que o f de 2 seja igual a quanto? L. Então, ó, eu tenho f de x igual a essa regra se x for diferente de 2. No ponto 2, eu tenho o quê? L. Então, ele está te perguntando qual deveria ser esse valor de L para que essa função seja contínua. Primeira coisa aqui, então, essa seria a minha primeira etapa. Não tenho o que fazer. Então, preciso descobrir esse L. A segunda etapa, pessoal, consiste em calcular o limite. Então, qual é o limite da função f de x quando x se aproxima de quem? Do 2. Então, o que a gente tem? Teria o limite de quem? De x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 quando x se aproxima do 2. Aqui em cima, você já sabe, tem que fazer uma fatoração. Então, ficaria limite, diferença de quadrados. Então, é x mais 2 vezes quem? X menos 2. Tudo isso dividido por x menos 2, quando x se aproxima do 2. Você pode simplificar. O que vai sobrar então, pessoal? Vai ficar limite de quem? De x mais 2, quando x se aproxima do 2. Esse aqui é de boa para calcular. Basta você fazer o quê? Substituir o x por 2. O que vai ficar? 2 mais 2, que é igual a quanto? 4. Então, o limite existe.
e dá 4. Então, a segunda etapa, ok. Aí, o que a gente tem? Agora que vem a grande parte, o final do exercício. Eu quero que a terceira etapa funcione. E qual é a terceira etapa? O limite da f de x, quando x se aproxima do 2, tem que dar exatamente o f do 2. Então, o que a gente tem? Quanto que deu esse limite? Esse limite aqui, pessoal, deu 4. Quanto que deu f de 2? No f de 2, o exercício disse que é L. Olha só, então significa que L tem que ser o quê? 4. Bom, pessoal, se eu tivesse aqui algum valor que fosse diferente do número 4, significa que esse limite não existiria. Por exemplo, ó, vem comigo aqui. Digamos que você tenha a função f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, se x for diferente de 2. E você tem 5 se x for igual a 2. O limite existe. A gente já sabe. O limite da f de x, quando x se aproxima do 2, deu quanto? 4. Porém, a f no ponto 2 deu quanto aqui? Eu estou dizendo, ó, é para ser 5. Isto dá, pessoal, o seguinte, o limite existe, ou seja, a segunda etapa funciona, a primeira etapa funciona, porém, a primeira etapa é diferente da segunda etapa. Então, ou seja, a última etapa não funciona. Lembrando que, o que é a última etapa? Olha só, lembra lá. A primeira etapa é eu conseguir calcular. Eu consigo, deu 5. A segunda etapa é verificar se o limite existe. Ok. A terceira e última etapa é a igualdade entre a segunda etapa com a primeira etapa. Se isso aqui for diferente, a função não é contínua. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho limite de f de x, que deu 4. A função no ponto 2 deu 5. E essas coisas são diferentes. Vamos entender o gráfico dessa função. Observe que x² menos 4 dividido por x menos 2 tinha dado quanto? X mais 2. Isso aqui, pessoal, é uma reta. Então, é como se eu tivesse o seguinte, ó, tem aqui o eixo y, o eixo x, ela passa no eixo x, no eixo y no ponto 2. Lembra que é uma reta, esse ponto aqui é sempre o eixo y. E x mais 2 é igual a 0 se x for igual a menos 2. Ou seja, menos 2 é a raiz. Então, o que a gente tem, pessoal? Eu teria uma reta dessa maneira. Só que, por exemplo, no ponto 2, ela é diferente, não está definida. Então, significa que aqui no ponto 2, ela teria um buraco. Certo? E esse buraco aqui, a gente viu que o limite está dando quanto? 4. Então, se eu me aproximo do 2 pela direita e pela esquerda, o resultado dá 4. Porém, no ponto 2, é como se eu estivesse aqui em cima, ó. O ponto 5. Então, é como se eu tivesse fechado aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu tampar esse buraco. Então, para eu tampar esse buraco, esse 5, essa bolinha tinha que vir exatamente aqui. Isto é, o resultado 5 teria que ser quem? Teria que ser 4. Por isso que o valor de L para que a função seja contínua tem que ser exatamente o número 4. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem para falar sobre funções contínuas. Um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!